A vida é uma bênção de Deus. É Deus quem dá a vida. É Deus que nos concede vida. E o nosso nascimento, ele reflete também a majestade, a glória e a soberania de Deus, porque a gente percebe que a gente não tem escolha. A gente não escolhe nascer, a gente não escolhe pai, mãe, bairro, a gente não escolhe etnia, a gente não escolhe nação. A vida é Deus que dá, e Ele nos dá pais, mães, e a gente louva a Deus por Ele ser bondoso, misericordioso, justo, e na grandeza da sua glória nos conceder vida. E pai e mãe se agrada e se alegra muito por Deus conceder a bênção dos filhos. E hoje a gente quer agradecer a Deus, a gente quer louvar a Deus com uma criança que é vinda aqui para o nosso meio. A gente quer chamar aqui os pais, Roger e Lara, por gentileza, e trazer aqui a Beatriz, para a gente orar com ela, essa criança linda. Vem aqui à frente, por gentileza. Um casal jovem que recebeu de Deus essa herança preciosa, que é essa filha linda, a Beatriz, que já está louvando a Deus aqui com a gente. Vem aqui, fica aqui, por gentileza. Aqui. Cá, Roger. Olha só, que linda. Vocês já conheciam? Olha só, que mocinha linda. A Lara falou, pastor, vamos logo antes que ela chore. Né? A gente está louvando a Deus pela vida dessa criança. A gente está louvando a Deus por Deus confiar a vocês essa responsabilidade muito grande de criá-la e conduzi-la para a glória dele. E vocês receberam isso. Pastor Jeremias Pereira, ele costuma dizer que filho não é para quem quer, é para quem Deus dá, porque é a herança dele. Então vocês receberam uma herança de Deus, um presente de Deus. E vocês têm em mãos agora aí essa responsabilidade de cuidar dessa princesa, de abençoar essa princesa, de ensinar o caminho do Senhor para ela. Não é coisa linda? Que Deus te abençoe. Meus irmãos, vamos orar? Orar dando graças a Deus e louvar a Deus pela vida da Beatriz, pela vida de vocês. Parabéns, viu? A gente ora fazendo ao Senhor agora menção do nome dela e de vocês diante dele, pedindo as bênçãos do Senhor sobre vocês e sobre a vida dela. Salinda, eu não vou chorar não, mamãe, eu tô rindo aqui, tô feliz, vim louvar o Senhor, fala. Coisa linda, vamos orar. Meus irmãos, eu vou pedir o seguinte, vocês se coloquem de pé para a gente orar com as mãos estendidas para essa família. A gente quer abençoá-los, a gente quer los ver bem, crescendo, se desenvolvendo, prosperando, e a gente faz isso orando por vocês. Dirija sua mão em direção a eles para que a gente ore por esse casal, por essa família. Pai, em nome de Jesus, nós louvamos ao Senhor pela vida do Roger, pela vida da Lara. Obrigado, Senhor, por esse casal. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor concedeu a eles essa bênção, Pai. A herança do Senhor foi dada a eles. E nós queremos pedir, Pai, que esse casal, esse pai e essa mãe tenham da parte do Senhor sabedoria para criar, Pai. Tenha, Senhor, da parte do Senhor a autoridade para conduzir essa criança, Pai, e conduzi-la pelos teus caminhos. Pai, em nome de Jesus, abençoa o Roger, abençoa a Lara, que eles desfrutem, Senhor Deus, de toda a sabedoria que vem do céu, por temer a Ti e por ouvir a Tua voz na condução dessa criança. Senhor, em nome de Jesus, abençoa a Lara, Pai. Abençoa o Roger, tenha aos teus cuidados esse casal e que eles vejam, Senhor Deus, a Bia, a Beatriz, Senhor Deus, crescendo nos teus caminhos. Que os olhos deles, Senhor Deus, vejam os caminhos do Senhor sendo alargados, Deus, para a vida da Beatriz. Que ela prospere, que onde esses pés pisarem, Senhor Deus, ela possa contemplar a bondade e a misericórdia do Senhor. Toma a Bia em tuas mãos, Senhor Deus, para que ela seja um instrumento de louvor do Senhor, para que ela seja um instrumento, Senhor Deus, da mensagem, da glória do nome do Senhor. Cuida da Beatriz, Senhor Deus, que ela desfrute sempre da tua bondade, que ela esteja aos teus cuidados, que seja uma protegida do Senhor. Nós te pedimos isso, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Bia. Amém.
Deus abençoe vocês. Parabéns, meus queridos. Deus é bom e dá a vida. Nós louvamos ao Senhor por isso. Não é, meus irmãos? A gente tem hoje aqui, nesse tempo em que a gente se reúne como igreja, a gente tem quem nos visite. Gente que está visitando a gente, que está fazendo parte aqui hoje desse momento de adoração ao Senhor. E aí, eu vou fazer o seguinte, para que os nossos visitantes não sejam constrangidos, eu vou pedir para ficar de pé quem faz parte da nossa igreja. Quem faz parte da nossa comunidade, fica de pé, por gentileza. Isso. Aí agora vocês vão olhar para trás e vão ver quem está visitando a gente aí, ó. Quem está visitando a gente tem aqui o Daniel visitando a gente, a Tamires, a Maria do Carmo, foram pessoas que deram um nome para a gente. Quem está pertinho deles aí, dá um abraço aí, dá um aperto de mão. Vocês são muito bem-vindos. Deus abençoe vocês, viu? São muito bem-vindos nesse tempo aqui de adoração ao Senhor. Que Deus abençoe a vida de vocês. Aí, ó. Coisa boa. Vocês são bem-vindos aqui. Meus irmãos, nesse tempo bom de louvor, de adoração, onde a gente ouve canções que dirigem o nosso coração para mais perto de Deus, a gente quer agora ouvir, a partir das Escrituras, o que Deus tem a falar ao nosso coração nessa noite. Nós faremos a leitura do texto do Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, o capítulo 7, nós faremos a leitura do versículo 36 ao versículo 50, texto bíblico da Palavra de Deus. Vocês devem estar percebendo a minha voz, eu estou um tanto rouco. Hoje de manhã eu já falei até aqui. Estou um pouquinho rouco, mas com esforço e também com a atenção de vocês, a gente vai ter um tempo aqui especial para ouvir Deus falar ao nosso coração. O Evangelho em Lucas, capítulo 7, nós leremos o texto bíblico. Se você puder, se você já encontrou o texto, se colocar de pé para a gente fazer essa leitura em reverência à palavra de Deus. A gente faz a leitura desse texto e aí em seguida a gente ora pedindo ao Senhor que fale ao nosso coração. O Evangelho em Lucas, capítulo 7, nós leremos do 36 ao 50. Está escrito, palavra de Deus. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os seus próprios cabelos. E beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei na tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, não me deste um beijo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo,
mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher, perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa, comendo, começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Até aqui a nossa leitura. A gente ora pedindo ao Senhor que fale ao nosso coração nessa noite. Deus, em nome de Jesus, a tua igreja reunida aqui, vem aqui, Senhor Deus, nesse tempo de oração, de adoração, para ouvir a tua voz. Permita-nos ouvi-la, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Senhor, permita-nos ouvir a tua voz de maneira sensível, de modo com que a gente possa discernir a tua verdade e que não haja resistência em nós diante da tua palavra, Pai. É o que eu te peço para esse tempo aqui nosso, para a tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar? Bem, a gente olha para esse texto bíblico e a gente encontra nele, no texto bíblico, uma parábola, uma pequena parábola que o Senhor Jesus conta. E essa parábola, ela é o centro da mensagem que esse texto transmite, que esse texto comunica. A parábola é contada por Jesus ao fariseu e aquelas pessoas que o cercavam ali naquela mesa, que estavam juntas dele ali naquela mesa para aquela refeição. Jesus havia sido convidado para uma refeição por um fariseu chamado Simão. Aqui não é o Simão Pedro, é um fariseu daquela região. E ele havia convidado Jesus para uma refeição. E estando eles ali naquela refeição, entra então uma mulher. E o texto descreve essa mulher como uma mulher pecadora. Alguém provavelmente que vivesse de maneira imoral. E dentro daquele contexto de Israel, alguém, portanto, que era afastado de Deus e afastado da vida religiosa. E essa mulher, ela entra e então ela começa, de maneira muito específica, a cuidar de Jesus e manifestar um grande sentimento, apreço pelo Senhor Jesus. E aí aquele homem que havia convidado Jesus, o fariseu, ele então fica incomodado com a situação. E incomodado com aquela situação, ele pensa consigo mesmo. Se esse homem que está aí pregando, esse homem de Nazaré, que eu convidei para estar aqui na minha casa, ele de fato, se ele verdadeiramente fosse um profeta, ele certamente saberia quem ela é. Ele não ia se relacionar com ela, não. Ele não ia permitir que ela estivesse ali nos pés dele, não. Porque um profeta jamais tocaria em alguém que está em pecado. Porque um profeta jamais se relacionaria com alguém em pecado. E quando ele pensa essas coisas consigo mesmo, em seguida Jesus conta uma parábola. E Jesus vai contar essa parábola como o centro da mensagem que a gente tem aqui no texto. A parábola que Jesus conta é a seguinte: 2 pessoas deviam a um credor. 2 homens, 2 mulheres, 2 pessoas que tinham uma dívida com o credor. Uma devia muito, 500 denários. Outra devia pouco menos, 50 denários. Mas o que há de comum entre essas 2 pessoas? Nenhuma das 2 podiam pagar. Pouco ou muito, quem podia pagar? Nenhuma das 2. O que Jesus traz para a gente de informação nesse texto, através dessa parábola, é que pouco ou muito, nenhuma daquelas 2 pessoas ali da parábola contada podiam pagar ao credor. E aí Jesus faz uma pergunta para o Simão, que estava ali. Simão, nessas condições, quem é que amaria mais ao credor?
Certamente, ele responde, aquela que foi muito perdoada, aquela pessoa que foi muito perdoada. E aí Jesus então passa para um momento de comparação na mesa. Ele aponta para aquela mulher e aí ele começa a mostrar aquela mulher para Simão e compará-la. E falar assim, olha para essa mulher. Ela me recebeu com honrarias, você não. Ela me beijou, você não. Ela teve o cuidado de lavar os meus pés, você não. O que Jesus está mostrando para aquele homem? O que Jesus está ensinando? Primeiro com a parábola, dizendo que nenhuma das duas pessoas podiam pagar. Em segundo lugar, mostrando que existe quem ama mais. Que é aquele que recebe, aquele que acolhe o perdão da dívida. Então, nesse tempo que a gente tem aqui hoje à noite, a gente vai olhar para esse texto e pensar o que o perdão das nossas dívidas pode produzir em nós. Porque essa parábola que Jesus conta é para mostrar que o perdão de Deus está sendo oferecido. Para quem? Para quem pecou muito e para quem pecou pouco. Mas que nenhum dos dois tem condições de quê? De se justificar diante de Deus. Ambos carecem da graça de Deus. Que eu quero, talvez, exemplificar aqui. Sabe a pessoa religiosa, que tem uma vida correta, que vai à igreja, que participa dos cultos? Essa pessoa que tem uma vida, uma postura moral, essa pessoa que nasce na igreja, ela carece de quê? Do perdão. Assim como aquela pessoa que é imoral, é pervertida, é maldosa em todos os seus atos, você olha para a pessoa e percebe a pessoa sendo aquela pessoa imoral, aquela que não tem consigo nenhum tipo de integridade, nenhuma postura que você olhe para ela e fala assim, nossa, essa pessoa é digna. Não, tanto uma quanto a outra estão destituídos da glória de Deus e que carecem do perdão e que a ambos está sendo oferecido o perdão. Então, diante disso, o que nós temos de tema para a gente pensar aqui hoje é o que o perdão de Deus pode produzir na sua vida. O que o perdão de Deus que é ofertado a você, que pecou muito ou pouco, pode produzir na sua vida. A gente tem no texto bíblico 2 devedores incapazes de pagar. E o texto mostra isso para a gente. A palavra-chave aqui no texto, no versículo 41 ao versículo 44, é mostrada para a gente a palavra eucharissato, que é um termo grego que significa perdoada a dívida, que, em outras palavras, significaria deu de presente aquele valor que ele devia. Então, o valor da dívida foi dado de presente por Deus. É dado, é oferecido por Deus. E aí o texto mostra para a gente, nesse aspecto, a palavra graça. Deus dá de presente o valor que você é incapaz de pagar. Deus dá de presente o valor que você é incapaz de pagar. Ele te concede isso. Isso é graça e é perdão de pecados. Agora, o que esse presente, essa graça pode produzir na sua vida? Em primeiro lugar, meus irmãos, o que o perdão de Deus pode produzir na sua vida, não se espantem, em primeiro lugar, é a rejeição a Deus. Porque essa oferta graciosa, esse presente gracioso, é rejeitado por muitos. Não são poucos os que rejeitam. Não são poucos os que rejeitam o perdão dos pecados. Eu queria te convidar a olhar, por exemplo, o versículo 29 e o versículo 30 do texto. Mantenha a sua Bíblia aí, se puder, aberta.
Olha para o versículo 29 e 30 o que a gente tem. Todo o povo que o ouviu e até os publicanos reconheceram a justiça de Deus, tendo sido batizados com o batismo de João. Mas os fariseus e os intérpretes da lei, o quê? Rejeitaram, quanto a si mesmos, o desígnio de Deus, não tendo sido batizados por ele. O perdão que é ofertado pelo próprio Deus, ele pode ser rejeitado por nós. Eu queria, talvez, ilustrar isso com o que acontece nos Estados Unidos em 18 de dezembro de 1865, que é o período em que é promulgado a lei que acaba com a escravidão nos Estados Unidos. E aí a história conta para a gente que os escravos, tendo sido libertados, tendo recebido a liberdade, para eles viverem em liberdade, eles saíram das grandes senzalas, das grandes casas, e foram viver as suas vidas. Mas existem muitos relatos de jornais e revistas americanas que mostram que, com o passar de um período curto de tempo, os escravos voltaram para os seus senhores, voltaram para a senzala, porque não sabiam viver como livres, porque não sabiam viver a liberdade. Então, eles rejeitaram aquele direito que eles tinham para viver novamente debaixo do domínio dos seus senhores, porque não sabiam viver uma vida de liberdade. Então, como é que isso acontece conosco? Como é que isso acontece com a gente? O perdão é ofertado. A graça bendita de Deus é anunciada a nós. Mas nós voltamos para os antigos senhores. Nós voltamos para aqueles que dominam a nossa carne. Nós voltamos o nosso coração e a nossa vida para que seja conduzida pelos padrões deste mundo. E o perdão de Deus, ele é oferecido para quem deve muito e quem deve pouco. O problema aqui é a rejeição. O versículo 36 mostra isso para a gente. Porque aquele homem que convidou Jesus para estar na casa dele, quando o versículo 36 mostra para a gente que o fariseu convidou Jesus para jantar, e Jesus entrou na sua casa e tomou lugar à mesa, o texto não mostra em nenhum momento nenhum tipo de honraria por parte do fariseu. Essa é uma evidência externa de rejeição, de alguém que recebe Jesus em sua vida, mas que de uma forma evidente, diante dos olhos das pessoas que estão ao seu redor, ela não manifesta honra ao Senhor. Por que eu digo isso? O contexto do texto bíblico ensina para a gente. O contexto era o seguinte: quando eu convidava alguém para minha casa, para uma festa, eu trazia aquela pessoa para minha casa, mas eu trazia também a minha vizinhança. Eu trazia os meus amigos. Eu trazia outras pessoas para fazer parte daquela festa. E quando elas vinham sabendo que eu tinha um convidado. Alguém que seria um convidado ilustre. Esse convidado, ele sempre recebia honrarias. Como, por exemplo, os pés dele eram lavados pelo anfitrião. E o texto mostra para a gente que Jesus, ele entrou, chegou como alguém despercebido e sentou na mesa, sem nenhum tipo de honraria. Essa pessoa, ela era recebida com ósculos, aqui, ósculos beijos santos, que eram trocados entre os judeus. Mas esse fariseu que havia convidado Jesus não faz isso diante dos seus demais convidados. Jesus entra como qualquer um, se assenta como qualquer um, não tem os seus pés lavados, não tem... o unguento aqui era uma especiaria que era passada no rosto da pessoa, também nos pés, porque a pessoa às vezes vinha de longe, não de carro, mas vinha no chão batido, caminhando, no meio da poeira. Então, essa água para lavar os pés, esse unguento, era para poder perfumar a pessoa. Era uma maneira de honrá-la por ela ter vindo à casa.
mas o texto mostra para a gente que esse que recebia Jesus de maneira muito clara diante dos demais convidados, não honrava a Jesus. Não honrava a Jesus. Enquanto Jesus anunciava perdão de pecados. Ele rejeitava o perdão. E aí o texto vai mostrar para a gente que, além de uma evidência externa de rejeição do perdão, a gente também encontra no texto bíblico uma evidência interna. Porque esse que havia recebido Jesus, o texto mostra para a gente que ele pensa consigo mesmo a respeito de Jesus. Ele duvida da dignidade, da honra, da glória que estava e que repousava sobre o Senhor Jesus. O texto mostra para a gente, no versículo 39, disse assim mesmo, no íntimo: se esse aí fosse profeta mesmo, sabe aquela pessoa que fala com desdenho? Mas ele falou para si mesmo, se esse aí fosse profeta, ele saberia quem é essa mulher, uma pecadora? Isso aqui remete a nós a ideia de alguém que rejeita a Jesus no seu íntimo, não acreditando na suficiência de Jesus, no desígnio de Jesus e aquilo que Jesus ofertava a ele. E como é que nós hoje fazemos isso? Qual a maneira como nós rejeitamos a Deus tanto de maneira externa quanto de maneira interna? Nós rejeitamos o perdão de Deus através da autojustificação. Quando a gente quer se justificar diante de Deus. Quando a gente quer, além de receber o perdão de Deus, a gente quer fazer alguma coisa a mais, porque não é suficiente o que Jesus fez. Como que isso funciona? Sabe aquela pessoa que pede perdão pelos pecados, mas acha que ainda tem que vir na igreja no domingo, porque se ela não vir na igreja no domingo, ela vai receber ainda uma punição da parte de Deus? Como se vir à igreja fosse trazer a ela o benefício do perdão. Como se participar da vida religiosa fosse dar a ela o benefício do perdão. Então, como é que a gente tenta se justificar diante de Deus? Às vezes pela vida religiosa que a gente tem. A gente acha que a gente é merecedor do bem, do perdão. E aí não recebe o perdão gracioso e generoso que Deus concede a nós. Meus irmãos, não são poucos os jovens que nasceram na igreja, os adolescentes que nasceram na igreja e que chegam num determinado momento da vida que se perguntam assim: ora, mas o que aconteceu? Assim, eu não tive uma grande mudança na minha vida, eu não tive aquele momento da conversão na minha vida. Por que isso acontece normalmente com a maioria dos jovens, dos nossos adolescentes que cresceram na igreja? Eles cresceram e foram ensinados a ter uma vida moral. E qual é o tipo de comparação que eles fazem? Com aquele que é imoral, que vem de fora. Então, parece que o perdão só funciona para quem tem uma vida imoral lá fora. E para nós que fazemos parte do contexto religioso, que crescemos, somos criados dentro da igreja, muitas vezes para nós parece que a gente tem uma vida jóia diante de Deus e que merece o like, né? Merece a curtida do Espírito Santo, porque a vida da gente é justa. Não. Tanto os judeus, os fariseus, os escribas, os religiosos, quanto aqueles que são imorais, o texto mostra para a gente, carecem desse perdão que é ofertado por Jesus. E como é que a gente rejeita hoje, querendo se justificar diante de Deus pela nossa própria bondade, pela nossa justiça moral, pela nossa integridade, porque a gente luta pelo casamento, porque a gente faz isso, porque a gente faz aquilo, e parece no final que nós somos merecedores de qualquer bem que venha da parte de Deus. Mas, meus irmãos, o texto bíblico mostra para a gente que tanto um quanto o outro carece do perdão. Muito ou pouco, Deus paga dívida
dos pecadores. E o texto mostra para a gente que existe maneira da gente rejeitar essa mensagem de perdão. Em segundo lugar, a gente olha para o texto e percebe que o texto nos ensina que o perdão, ele pode produzir na sua vida, na nossa vida, não apenas a rejeição, mas o perdão de Deus, ele pode produzir na sua vida fé para a salvação. A mensagem do Evangelho, ela é pregada. A mensagem do Evangelho, ela é anunciada a fim de que a fé seja gerada. Por que nós ensinamos as nossas crianças? Por que nós dizemos a elas que elas precisam do perdão dos pecados? Que elas precisam confessar os seus pecados? Por que nós ensinamos essas coisas? Porque é a mensagem do Evangelho, que elas precisam tanto quanto os adultos. E por isso nós anunciamos essa mensagem para as nossas crianças, a fim de que o Espírito gere na vida delas a fé da salvação. A fé para que eles sejam salvos. A carta do apóstolo Paulo aos Romanos, eu menciono esse texto como algo que a gente precisa gravar e sempre mencionar e ponderar. O texto diz na carta do apóstolo Paulo aos Romanos que a fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus, o Evangelho. Então, o que nós fazemos enquanto nós anunciamos a mensagem do Evangelho do Senhor Jesus Cristo? Nós fazemos aquilo que o Senhor Deus ordenou que fizéssemos. Nós anunciamos o Evangelho. E o que, meus irmãos, acontece na vida de quem ouve? Pode ser tanto a rejeição dessa mensagem, quanto a fé para que ela seja salva. Eu lembro numa ocasião, quando eu trabalhava numa congregação lá no Espírito Santo, e aí tinha um pastor que me mentoreava, e ele disse para mim o seguinte: Felipe, quando você prega a mensagem do Evangelho para duas pessoas sentadas no banco, a mesma mensagem pode surtir o efeito para salvar a vida de um e para condenar a vida de outro. Porque um pode rejeitar e o outro acolher com fé, receber aquele perdão, aquela mensagem com fé. E o texto vai mostrar para a gente que é pela fé que nós recebemos essa mensagem. O versículo 50 diz: mas Jesus diz à mulher: a tua fé te salvou. Agora, salvou de quê, afinal? Do que, afinal, essa mulher foi salva? O texto diz para nós que ela tinha alguma enfermidade. O texto menciona algum problema que ela tivesse, alguém que estivesse perseguindo essa mulher? Não. Ela é salva. Mas salva de quê, afinal? A gente precisa olhar para o texto e fazer perguntas. Como, por exemplo, do que essa mulher foi salva? E eu vou te convidar a abrir o texto bíblico no capítulo 5, onde nós leremos o versículo 20 e o versículo 24. O texto mostra para a gente no capítulo 5 do Evangelho em Lucas, versículo 20. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão o quê? Perdoados os teus pecados. Versículo 24. Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra a autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. O que a gente tem nesse texto bíblico, meus irmãos? Perdão de pecados. Salvação. Mas por que a gente então busca Jesus a fim de ser curado? A cura nos textos bíblicos sempre foram sinais da glória, do poder, da majestade de Jesus. Daquele que tem autoridade sobre a natureza, daquele que tem autoridade sobre todas as coisas. E este que tem autoridade sobre todas as coisas e que governa sobre todas as coisas, ele está oferecendo perdão para os pecados. É Deus vindo se relacionar com pecadores.
Lembra a palavra do fariseu? Se esse aí soubesse quem ela é, ele jamais se relacionaria com ela. Jamais permitiria ser tocado por ela. Meus irmãos, nós temos o próprio Deus sendo tocado por uma mulher pecadora. Jesus sendo tocado por uma mulher pecadora, o próprio Deus. Porque as Escrituras mostram exatamente isso para nós. O Deus glorioso, o Deus majestoso, descendo dos céus, vindo à terra de forma humana. Para quê? Para se relacionar com pecadores, religiosos ou não. Então, Deus passa a se relacionar conosco. De que maneira? Perdoando os nossos pecados. É perdoando os nossos pecados. E o que essa mulher tem como experiência? Ela ouve Jesus ensinando exatamente a doutrina do perdão dos pecados. E quando ela sabe que Jesus estava naquela casa, ela vai lá para ser curada? Não. Ela vai até aquele que perdoa pecados. Porque é exatamente isso que nós devemos fazer. Voltar as nossas vidas para Deus, não porque Ele teria a capacidade de acabar com as nossas vidas apenas, porque nós tememos a Deus que se a gente pisar fora da linha, Ele vai nos punir. Mas porque a gente sabe e reconhece que Ele tem para nós um bálsamo que transforma a nossa alma, que cura as nossas vidas e que nos concede livre e graciosamente a vida eterna. A vida com Deus, a paz com Deus, um relacionamento direto com Deus. Então, a pergunta é, salvo de quê que essa mulher foi? Meus irmãos, salvos da ira de Deus. Ela recebe a salvação para não experimentar a ira de Deus. Porque o que está reservado aos pecadores? Senão a ira de Deus, o cálice da ira de Deus. Salvo de quê? Salvo da ira de Deus, que está reservado para aqueles que pecam, muito ou pouco. Daqueles que devem 50 denários ou para aqueles que devem 500 denários. Ele é Deus gracioso para perdoar, para pagar essas dívidas e permitir um relacionamento como esse que agora Jesus tem com essa mulher e essa mulher tem com o Senhor Jesus. Ele paga as suas dívidas. Ele transforma a sua realidade. Sabe os pecados que a gente conhece, que reconhece ter cometido diante de Deus? O que Ele oferece? O perdão. Isso é maravilhoso demais, meus irmãos. Porque se você considera grande o seu pecado, também grande é o perdão de Deus. Se você considera que abundou o seu pecado, o texto de Paulo vai dizer, a carta aos Romanos, superabundou o perdão de Deus. Porque Ele concede livremente, graciosamente, antes que você faça qualquer coisa por Ele. Antes que você se dedique a Ele. Antes que você faça uma oração se voltando para Ele, Ele já te concede, Ele te oferece esse perdão. Esse é o nosso Deus, que anuncia essa mensagem de perdão, para que gere em nosso coração fé, para que creiamos nele. E a partir dessa crença, a partir dessa fé, recebamos de Deus a salvação, meus irmãos. Recebamos de Deus a salvação. Muito ou pouco o seu pecado. É grande ou pequeno o seu pecado. Os pecados que você cometeu no decorrer da sua vida. Talvez quem não se perdoa é você mesmo. Porque o que Deus está oferecendo de forma graciosa, misericordiosa, é o perdão dos seus pecados. Para que você receba, ou então você rejeite. Porque é uma oferta do Deus gracioso, benevolente para com o seu povo. E aí a gente olha a maneira pela qual foi pago isso por você. Sabe aquelas ofertas que dizem assim, venha que é de graça? E aí a gente fala, eu vou lá, vou comer, mas vai ser de graça. Gente, não existe nada, absolutamente nada de graça nessa vida. Tudo tem um preço. Tudo, absolutamente tudo tem um preço. Digamos que eu tenha ganhado essa Bíblia,
Eu ganhei, não me custou nada, mas para alguém, custou. Não é isso? Tudo nessa vida tem um preço. E quando nós falamos de graça, da graça de Deus, que Deus perdoa pecados, meus irmãos, a gente precisa lembrar do preço que foi pago por Deus, para que a gente pudesse experimentar a vida, para que a gente pudesse experimentar o perdão, para que a gente pudesse experimentar a salvação. Um preço foi pago. Qual preço foi esse? Qual preço foi esse? A entrega do seu filho, Jesus. Custou caro para Deus. Custou caríssimo para Deus ofertar esse perdão. Porque enquanto Deus oferta esse perdão a nós, muitos estão zombando dessa oferta. Muitos estão desonrando essa oferta. Tem um teólogo chamado Dietrich Bonhoeffer. Esse teólogo alemão, ele escreve um livro e ele fala em seu livro de uma coisa que talvez vocês já tenham ouvido. Ele fala da graça barata. O que é a graça barata? São aqueles crentes que dizem ter recebido o perdão de Deus, que dizem ter recebido a graça de Deus em suas vidas, mas que vivem como se a morte de Jesus não tivesse valor algum, e vivem uma vida de desonra a Deus, que não honram a Deus com as suas vidas, que não honram a Deus com aquilo que eles são, com aquilo que eles possuem. Vivem uma vida de miséria, de vergonha, embora sejam religiosos, que façam pública profissão de fé. Essa é uma denúncia gravíssima e que deve chamar a nossa atenção, porque para eu e você ouvirmos essa mensagem, um dia pisou nessa terra o próprio Deus, encarnado, humilhado. Vocês já pararam para pensar em Jesus, o próprio Deus, como a gente tinha aqui agora a Bia, uma criança que precisa ser defendida, protegida, alimentada pelos pais. Vocês já pararam para pensar que é essa forma pela qual Deus vem à terra, como alguém indefeso, que se esvazia de si mesmo. É o próprio Deus se esvaziando de sua glória, sendo cuidado por um homem e uma mulher, alimentado por um homem e uma mulher, José e Maria. Cresce no meio de muitos homens, tem experiências como nós, mas que em nenhum momento peca. Que preço foi esse? Um filho obediente, um filho íntegro. Meus irmãos, é natural os filhos enterrarem seus pais. Agora, quando o pai olha e vê o seu filho que está brotando na vida, crescendo, podendo fazer coisas maravilhosas, construir família, partindo, morrendo, é de uma dor, me faltam palavras, pensar essa realidade. Agora, olhem para Deus, pensem o próprio Deus, que de maneira figurada, ensina-nos, a partir do nosso cotidiano, a partir da nossa vida, o Deus Pai, aquele que é o seu Filho amado, que foi gerado, aqui está na terra. E então, quando ele começa o seu ministério, 3 anos de ministério, fazendo a sua obra de maneira maravilhosa, o Senhor Jesus, sendo obediente, vai ser entregue à morte. Vai ter a sua vida encerrada, a sua vida separada de Deus, sem ter um motivo. Custou um preço. O Deus Todo-Poderoso, Glorioso, não poderia impedir? Evidentemente. Mas se Ele fizesse isso, a minha vida e a sua não seriam poupadas. Se Ele impedisse a morte de Jesus, eu e você não seríamos preservados. Se eu e você
não pudéssemos olhar para Jesus como substituto, nós não teríamos como pagar essa dívida que nós temos com Deus. Eu e você não teríamos condições de pagar essa dívida. Mas a gente olha para um valor, para um preço que foi pago. O sangue de Jesus, que foi derramado no Calvário para o perdão dos nossos pecados. Então essa graça bendita que a gente recebe, meus irmãos, custou a vida do Filho de Deus. Agora, o que essa mensagem pode fazer na nossa vida? Transformá-la. De que maneira? De maneira muito maravilhosa. O que o perdão de Deus pode produzir na nossa vida? Em terceiro e último lugar, pode produzir em nós amor para viver na terra como no céu. Se a nossa vida aqui na terra é uma vida destituída, desligada de Deus, Deus nos une a Ele por meio de Jesus Cristo, para que a gente viva uma vida de amor e em amor por Ele. Os versículos 44 a 46 mostram um amor dessa mulher por Jesus. O texto mostra Jesus se voltando para aquela mulher, dizendo: vê esta mulher, entrei na tua casa e não me deste, você não me deu um ósculo santo, você não me deu um beijo, você não me ungiu, mas esta mulher, sim, ela fez, ela me honrou. E aí o texto vai mostrar para a gente, no versículo 47, algo que normalmente gera algum tipo de confusão teológica. Olha para o 47 o que está escrito: por isso te digo, perdoado lhes são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. E aí vai ter gente que vai dizer assim: então é quem muito ama que é perdoado? Não. Se a gente dissesse isso aqui, a gente estaria contradizendo a parábola de Jesus, que disse que não tem como pagar a dívida. Dois credores que não têm condições de pagar a dívida. Então, o seu amor não paga a dívida. A sua devoção não paga a dívida. A vida que você leva de integridade não paga a dívida. Participar da vida religiosa de forma devota, amorosa, fervorosa por Deus, não paga a dívida. O que isso é? É reflexo do amor de Deus que chegou na sua vida. Se não for o reflexo do amor de Deus em sua vida, é autojustificação. É você rejeitar o dom de Deus, a vida eterna. É você estar rejeitando aquilo que Deus te concedeu graciosamente. Então, a vida de amor, a vida de devoção, a vida de entrega a Deus, meus irmãos, ela é uma resposta diante do amor de Deus. O que a gente tem na carta de João, a primeira carta de João, capítulo 4, versículo 19, diz, o texto bíblico: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. O amor que você tem por Deus não é capaz de pagar a dívida. A sua devoção por Deus, a sua participação na comunidade, não são capazes de pagar a dívida. São ineficazes, meus irmãos. Toda a nossa devoção, toda a nossa entrega. O que significa o nosso amor? A nossa devoção a Deus, a nossa entrega a Deus. Tudo que nós somos a Deus. Isso é apenas a resposta, o resultado, o reflexo do amor que veio primeiro sobre nós. O amor de Deus. Tendo recebido essa mensagem com fé, tendo acolhido o perdão dos nossos pecados, o que nos resta? Amor, todo amor pelo nosso Deus. Meus irmãos, é por receber a Deus, por receber essa graça bendita, dos muitos ou poucos pecados, que nós o amamos, que nós nos dedicamos, que nós nos devotamos a Ele. É por esse amor que nós recebemos. Agora, para que a gente encerre, olhe para o versículo 50.
O que o texto mostra para a gente? Versículo 50. Mas Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou. E como termina o texto? Vai-te em paz. Meus irmãos, isso aqui é maravilhoso. É precioso. Porque a paz que às vezes você busca na autojustificação, você nunca vai encontrar. Se talvez você vive um conflito mesmo sendo alguém obediente a Deus e vive num constante conflito, talvez seja porque o perdão de Deus para a sua vida ainda não tenha sido tão claro, a ponto de você apenas recebê-lo. Apenas de dizer, obrigado, meu Deus. E talvez como essa mulher se derramar aos pés dele. Porque o Evangelho não traz para nós uma lista de coisas que agora a gente enfia no bolso e volta para casa para fazer. O que o Evangelho é? Uma mensagem pela qual o nosso coração encontra a fé e deposita a fé, e por meio dessa fé a gente passa a viver uma vida por causa dessa mensagem. Uma vida que a gente não tinha, mas que foi dada a nós. A vida do Filho de Deus. A vida de Jesus. O que a mensagem do Evangelho é que Jesus morreu pelos pecados, que ele ressuscitou ao terceiro dia, que ele subiu aos céus e que ele está assentado à direita de Deus Pai. Meus irmãos, na leitura do livro de Atos, se você fizer a leitura do livro de Atos e encontrar as pregações dos apóstolos, você não verá na pregação dos apóstolos uma lista de coisas que os gentios e os judeus que estavam ouvindo a mensagem precisavam fazer. A mensagem deles é que eles precisavam crer que Jesus era o Messias, o Filho prometido de Deus, que veio e que morreu pelos pecados e que ressuscitou ao terceiro dia, e que essa mensagem precisa ser acolhida com fé. A mensagem do Evangelho não é uma lista de coisas que vocês voltariam para casa agora para fazer. A mensagem do Evangelho é essa: vocês têm paz com Deus. Vocês podem voltar para casa agora tendo uma relação íntima com Deus, tocando os pés dele, beijando a ele, tendo uma vida de um relacionamento íntimo com ele. Eu e você podemos desfrutar essa vida por causa do perdão que nos foi concedido. Então, meus irmãos, vá em paz por causa do Jesus, por causa do Cristo que se entregou por você, por causa do Cristo que muito te amou, que se entregou pela sua vida. Vá em paz, volte para casa experimentando a presença dele, sabendo que ele perdoou, que não tem mais dívida, que não tem mais juízo, porque o juízo já veio sobre ele, para que você pudesse desfrutar de quê? Paz com Deus. Essa mensagem mudou a história da igreja. Essa mensagem mudou a história da nossa vida. Porque em 1517, um monge agostiniano chamado Martinho Lutero tinha contato com o Evangelho, tinha contato com a mensagem que está escrita na carta aos Romanos. E quando ele leu que justificados mediante a fé nós temos paz com Deus, a história da igreja mudou. A história da igreja mudou. Porque o que a gente tem da parte de Deus como paz vem por meio de Jesus. E não por causa das nossas obras. Meus irmãos, existe uma mensagem de perdão para quem deve muito, para quem deve pouco. A questão aqui é como a gente responde a essa mensagem. Eu queria que você fechasse os seus olhos nesse momento para a gente orar. E enquanto você fecha os seus olhos, se você puder refletir na sua condição de alguém que talvez tenha muito ou pouco pecado, você faça isso diante de Deus. Mas como alguém que precisa que essa dívida seja perdoada, feche os seus olhos e diante de Deus,
Se você reconhece que você é incapaz, se você já tentou e não consegue, fale com Deus agora, que você quer receber esse perdão, que você quer ter a sua dívida quitada. E tendo a sua dívida quitada, meu irmão, você pode seguir em paz com Deus. Senhor, Tu conheces cada coração aqui, daqueles que em sua trajetória de história, daqueles que em sua vida talvez tenham cometido falhas terríveis, falhas grandiosas, Pai. Tu conheces e sabes. Eu quero pedir, Deus, que este teu filho ou filha que se encontra aqui hoje, diante dessa mensagem, possa acolher o perdão, receber o perdão. Pai, em nome de Jesus, para aquele coração que se encontra aqui hoje na tua igreja, diante dessa mensagem, diante da tua palavra, mas que, por talvez viver uma vida íntegra, uma vida de conduta moral, adequada, não havia encontrado ainda a necessidade de ser perdoado. Senhor, para esse coração, mostra o perdão, a fim de que ele também desfrute da tua paz. Esse mundo, Senhor Deus, busca descanso. Nós buscamos encontrar a paz, mas não existe paz neste mundo. Não existe paz nos nossos esforços, Senhor Deus, muito pelo contrário. É enfado, é cansaço, é dor e é pesar. Mas hoje a gente se volta para o Senhor, Jesus, para a tua palavra, para acolher, para receber livremente o que o Senhor está nos ofertando, o perdão das nossas dívidas. Perdoa-nos, Deus. Perdoa esses devedores. Perdoa a mim, Senhor Deus, como devedor diante de Ti. Perdoa, Senhor Deus, a igreja. Perdoe o Teu povo, para que a gente possa viver uma vida de um relacionamento de amor com o Senhor, de paz com o Senhor. É o que eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Convidá-los a ficar em pé, para que a gente impetre a bênção. Meus irmãos, eu tenho muita alegria de olhar e encontrá-los aqui na igreja. A gente está chegando e chegando aqui a gente vem pedindo a bênção de Deus sobre a vida de vocês, vem pedindo que o Senhor conduza a vida de vocês e a gente espera servi-los da mesma maneira como vocês têm nos servido. E vocês têm nos servido com muito carinho desde que chegamos aqui. A gente tem sido muito abençoado pela vida de vocês. E eu espero que através do ensino, através das nossas vidas, a gente possa também abençoá-los e edificá-los para a glória de Deus. Meus irmãos, então recebam a bênção. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e as divinas consolações do Espírito Santo sejam com todos vocês, santos, que estão aqui hoje e os que estão espalhados sobre toda a terra, até que o Senhor Jesus venha. Amém e amém. Deus os abençoe, um excelente domingo ainda aí, a noite de domingo, e uma excelente semana. Eu vou ali para a porta para poder cumprimentá-los. Que Deus abençoe, meus irmãos.